Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Manuela. Estamos começando aí mais uma aula de matemática para o 7º ano. Durante essa semana, nós vamos estar aí relembrando alguns assuntos importantes que a gente viu no decorrer dessa 4ª unidade. Então, durante toda essa semana, nós vamos estar relembrando alguns assuntos por meio de algumas questões, para ajudar você a se sair melhor aí na conclusão dessa unidade, certo? Bom, a primeira questão que eu trouxe hoje para a gente foi a seguinte, né? Ela traz aí um pouquinho da interpretação de tabelas, mas também trabalha um pouquinho com os números racionais. Ela diz assim: Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida que leva em consideração 3 fatores da população. São esses fatores: renda, educação e saúde. Observe as informações e resolvam as questões. Então, nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento Humano de alguns países aqui da América do Sul em 2015. Então, primeira questão: qual desses países teve o maior IDH e qual o maior? Então, vamos começar menor, né? Então, começando aqui pelo maior índice. Então, todos os números estão na forma decimal. E para a gente perceber qual é o maior, a gente olha sempre primeiro para a primeira casa, que é os décimos. Se elas são iguais, a gente olha para os centésimos. E aí, se a gente observar, o Chile e a Argentina, eles possuem o mesmo décimo, né? 0,8 e 0,8. Então, o maior é aquele que apresenta o centésimo maior. Aqui na Argentina é 2 e no Chile é 4. Então, a gente pode dizer aqui que o maior foi o Chile. E o menor, né? Então, da mesma forma, vejam que todos os demais são 7. Então, a gente vai procurar o que tem o menor centésimo, que nesse caso é a Colômbia. Veja que o segundo número aqui é 2. Então, a Colômbia teve aí um menor. E aí pergunta, letra B. Em 2015, quais desses países tiveram um índice de desenvolvimento humano entre 0,750 e 0,800? Então, veja, acima de 750, essa parte decimal, né, 750 milésimos, e menor que 800. Então, a gente vai observando aí, a Argentina já é maior, não entra. O Brasil entra, né? É maior que 750. O Chile não entra. A Colômbia também não entra, porque é menor que 750 milésimos. O Equador também é menor. O Peru também. O Uruguai entra, né? Está entre 750 e 800. E a Venezuela também. Então, são apenas esses 3 que eu grifei de vermelho. E a próxima pergunta: quais desses países tiveram um índice maior que o Brasil? Então, vamos grifar de verde, né? O Brasil foi 754. Então, nós temos aqui, Argentina, maior. Chile, maior. Colômbia não, né? Ela é menor. O Equador é menor. O Peru é menor. Mas aí o Uruguai e a Venezuela são maiores, ok? Bom, próxima questão, nós temos aí uma questão para resolver, algumas divisões entre fração e entre fração em números naturais. E como é que ocorre essa divisão entre frações? Então, a gente tem que sempre lembrar que nesse caso a gente transforma essa divisão em uma multiplicação e eu permaneço com o primeiro termo idêntico, então eu repito, 9,25. E o segundo termo eu inverto, escrevo o inverso. Se é 18,16, vai ficar 16 sobre 18. E aí a gente consegue resolver por meio da multiplicação. Então, 9 vezes 16 dá 144. E 25 vezes 18 dá 375. Então, sempre que a gente tem uma divisão envolvendo frações, basta escrever a primeira vezes o inverso da segunda. Mesmo caso aqui, escrevo a primeira, 11 terços, transformo essa divisão numa multiplicação e escrevo o inverso da segunda,
Mas a segunda é um número natural. Então, qual é o inverso de 7? Então, o inverso de qualquer número natural é 1 sobre o número. Então, vai ficar 1 sobre 7. E aí, a gente resolve, né? 11 vezes 1, 11. 3 vezes 7, 21. Ok? E a próxima questão do nosso exercício de hoje é uma multiplicação. Só que agora nós temos uma multiplicação, nesse caso, de decimal por natural e aqui de decimal por decimal. Existem várias formas de fazer multiplicação quando envolve decimais. Qual a forma mais fácil, digamos assim, de fazer isso? É a gente multiplicar normalmente e depois, na resposta, a gente coloca as... Então, a melhor delas, né, é você fazer a multiplicação normal e depois a gente somar o número de casas decimais dos fatores para colocar na resposta. Então, a gente pode fazer aí essa primeira, ó, 7,72,9 vezes 50. Então, vamos multiplicar normalmente. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 5 vezes 9, 45. Então, segundo número, segunda casa. Bota 5, vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Então, bota 4, vai 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, que foi 36. A gente soma aqui. Temos 0, 5, 4, 6 e 3. E quantas casas decimais vai ter essa resposta? O primeiro fator tem uma casa decimal, que é uma casa após o vírgula. O segundo fator não tem. Então, quando a gente juntar aqui um com nada, nós vamos ter apenas uma casa decimal mesmo. Então, ó, a vírgula fica aqui. Já a próxima, nós temos aí uma quantidade maior de casas decimais, né? Mas, como eu disse, a gente multiplica normalmente, né, o número. Então, fazendo aí, ó, 4 vezes 3, 12, bota 2, vai 1. 4 vezes 8, 32, com 1, 33. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. 6 vezes 3, 18, bota 8, vai 1. 6 vezes 8, 48, com 1, 49, então bota 9, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Somando aí, nós temos 2. 3 mais 8 dá 11, vai 1. Aqui nós vamos ter 17, vai 1 de novo. 1 mais 0, 1 e 1. E quantas casas decimais nós vamos ter aqui nesse número? Então, veja, o primeiro fator tem uma casa e o segundo tem uma. Então, na resposta, nós temos a soma dessa quantidade de casas. 1 mais 1, 2. Então, minha resposta, ela vai ter 2 casas decimais, ok? Bom, gente, paramos por hoje aqui o nosso Relembrando, mas continuaremos na próxima aula.